Tem coisas em One Piece que parecem pequenas até você perceber o verdadeiro efeito borboleta que muda uma história inteira. Uma morte que parece tão simples, uma ilha que afunda sem explicação, um sorriso que nunca aparece. Esse é o momento que dividiu o mundo em duas eras. O instante final de um pirata lendário, o silêncio de um deus oculto, o nascimento de uma revolução e a semente de um conflito que ainda nem começou. Quanto mais você olha para esse capítulo da história, mais percebe que nada ali aconteceu por acaso. Quer saber tudo sobre o fim da Era de Rocks e o capítulo 1166? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão vendo? Tem capítulo, estão vendo, né? Consigo ver daqui, bochechas coradas, sorriso escancarado, porque One Piece faz isso com a gente, unificando todos em uma peça só na despedida de Rocks de Zebek, o maior pirata de todos. É unânime, né? O maior pirata. Tinha que continuar vivo, tinha que estar sendo o protagonista da história, convenhamos, mas chegamos ao fim da sua história. Ou será que não? Bom, assiste até o final desse vídeo aí, porque talvez você saia daqui concordando comigo que existe uma faísca de possibilidade de Rocks ainda está vivo por aí. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você é da pior geração, like no vídeo para dar uma força para esse vídeo. E antes disso, aproveita aí a Black Friday da Alura, se liga aí. Ô, mês bom, né? Black Friday tá na área e o Black November da Alura chegou também com tudo. E vem maior, hein? Durante todo esse mês você vai ter oportunidades únicas para transformar sua carreira tech com até 50% de desconto. É o momento de dar um passo decisivo no seu futuro profissional. Seja você iniciante ou já atuante no mercado de tecnologia, porque com a Alura você aprende com profissionais que são referências e atuam nas maiores empresas do mercado. Vai desenvolver suas habilidades valorizadas pela empresa sem perder tempo, construindo um currículo de destaque. Ao se matricular, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, além de benefícios exclusivos, 22 carreiras completas com trilhas estruturadas do nível iniciante ao avançado para você escolher a melhor que se encaixa. Talent Lab, que vai conectar você com mentorias profissionais do mercado, vagas exclusivas de oportunidades reais de trabalho, meus amigos. Você tem a Luri, que é a IA da Alura, que vai acelerar o seu aprendizado, fora toda a comunidade exclusiva com milhares de pessoas crescendo juntas. Então, essa é a sua chance de dar um salto na sua carreira ou começar ela. Tudo isso com o maior desconto do ano, mas corre que é por tempo limitado. Pronto, recado dado, vamos lá falar tudo sobre o One Piece 1166. Então vamos lá, pior geração. História de capa, pedido de fã, não adiciona nada pro canon, já vamos para o que interessa. Nossa história começa de forma brutal. Rocks caído no chão, derrotado após o embate contra Roger e Garp, que deram tudo de si. Só que o mais insano de tudo é que mesmo dando todo o seu haki em um ataque combinado, Rocks ainda está vivo. E Garp e Roger ainda conseguiram retirar o domínio demoníaco do Dome Reverse. Rocks está murmurando para si mesmo entre a dor e a consciência oscilante. Ah, funcionou, né, Roger Garp? Agora corram, vocês não podem morrer aqui. É nesse momento que entre aquela névoa de poeira pós-combate surge Garlin, Somers e Maffei. Aproximando-se lentamente, Garlin ergue a sua espada com calma absoluta e a crava no corpo de Rocks. O pirata lendário deixa escapar suas últimas palavras. Ah, eu quase me esqueci. Obrigado, pessoal, por interromperem o meu ataque. Esse ato, tão cirúrgico quanto covarde, deixa evidente porque Garlin é chamado de o campeão do Vale de Deus. A derrota de Rocks permanece oficialmente como um mérito de Roger e Garp, mas Garlin apenas assegurou o golpe final. Não é difícil imaginar o quanto isso convém ao governo mundial. Revelar ao público que existe um grupo autorizado a matar nobres mundiais como os Cavaleiros de Deus seria incitar o mundo inteiro a fazer o mesmo. Então os Cavaleiros de Deus encarnam perfeitamente esse papel de autoridade e uma mensagem que Oda sempre tenta passar nas suas entrelinhas, aquelas pessoas incompetentes, excessivamente privilegiadas, funcionários burocráticos que se sustentam unicamente de habilidades
de regeneração. Como pessoas que resolvem todos os seus problemas apenas jogando dinheiro em cima da mesa, nesse flashback eles despencam em relevância. Todos os Cavaleiros de Deus tiveram uma quedinha, na minha opinião, com exceção de Daimon, que realmente mostrou aqui veio, mas os Cavaleiros de Deus se valem muito dessa regeneração, não parecem tão poderosos assim, e surge essa reflexão inevitável, né? Como alguém que nunca enfrenta risco desenvolve Haki. Eles, como dragões celestiais, se colocam em situações de vida ou morte. Isso torna questionável a origem da força absurda, inclusive dos 5 anciões, né? Ainda mais quando alguns deles carregam cicatrizes antigas que acabam contradizendo a ideia de uma vida protegida pela imortalidade. O que eu acho que eles realmente lutaram antes de se tornarem imortais. Talvez o poder Daimon de conceder a tal da pseudo-imortalidade tenha vindo após a formação do governo mundial, após eles realmente de fato derrubarem Joy Boy e o Reino Antigo. Então eu acho que pelo menos os Gorosei tiveram tempo de amadurecer bastante o poder e o potencial deles, e por isso que eles carregam marcas de batalha. E é legal porque traz um pouco desse contraste com sua força, né? E essa falta de exposição ao perigo que acaba criando uma estranheza deliberada na narrativa, principalmente dos Gorosei, mas principalmente também dos Cavaleiros de Deus. Agora, voltando ao Rox aqui, é surreal assim, é um personagem que pegou, né, galera? Grudou muito na nossa mente. E é muito dolorido você ver alguns aspectos dessas cenas finais, como a última lembrança de Rox dos seus amigos, que era ter sido forçado a traí-los. Sua última lembrança da família era ter sido forçado a matá-los, e talvez ele morreu acreditando isso. Sua última lembrança de casa é ter sido forçado a vê-la queimar. Sua última lembrança é a de acreditar que o legado de Dave morreu com ele. Nunca vimos o rosto de Rox aqui na morte. Eu espero que se um dia tivermos um flashback, mesmo que pequeno, de Garly ou Somers, nesse momento que eles matam Rox, o sorriso em seu rosto brote enquanto ele morre e os assombre até os dias atuais, como todo D sempre faz. Mas esse obrigado que ele deu aqui pro Roger e pro Garp, me pareceu que ele poderia ter sorrido nesse momento, que eu acho que deixa em aberto alguns aspectos, não só pro retorno de Rox nos tempos presentes, mas como aparecer em algum outro momento, como na escapada aqui do Roger, que a gente vai ter um flashback, eu acho que do Roger, mostrando mais de God Valley do ponto de vista dele, pelo menos em alguns momentos. Mas eu gosto que os últimos pensamentos do Rox aqui foram seus rivais terem sido salvos e sobre a gratidão por eles terem detido ele, né? É um fim realmente muito trágico aqui para Rox de Xebec, o maior pirata de todos os tempos. Bom, e a montagem final do incidente reúne aí as figuras icônicas, Newgate, Lilin, Kaido, Shaq, personagens que testemunharam direto ou indiretamente a queda dos piratas Rox, e vemos então que a ilha de God Valley está afundando lentamente no oceano. Não há lasers, não há explosões celestes, apenas a ilha sendo engolida pelo mar. O Vale de Deus estava coberto de neblina e eu acho que parece muito com Thriller Bark, porque essa teoria está quase certamente se confirmando. Para quem não sabe, a ilha de Thriller Bark é dito ser uma ilha do West Blue, ao qual Moria pegou e transformou no seu icônico navio. E bem, Thriller Bark pode muito bem ser um fragmento que sobrou de God Valley, e não à toa ele tem muitos piratas Rox e corpos que ele utilizou para reviver. Eu particularmente acredito nisso. E o fato do Oda colocar aqui a neblina e ainda escrever isso, uma neblina envolveu, faz flertar com quase 100% de certeza que Thriller Bark é de fato um pedaço, um resquício de God Valley. Agora, a ilha afundando é interessante, né? A destruição de Lulusia exigia a Mother Flame, que ainda não estava pronta nesse período, porque o Vegapunk ainda não havia criado. Mas God Valley desapareceu sem qualquer arma demonstrada. E o contraste entre esses dois eventos abre um espaço aí para uma reflexão narrativa. Seria possível que talvez um redemoinho colossal tivesse engolido God Valley? A menção do homem marcado pelas chamas como alguém que talvez tenha proximidade com o governo mundial, deixa uma sombra bem intrigante aí pairando sobre essa cena de God Valley simplesmente desintegrando no mar. Convenhamos que sim, ele pode nesse momento ter uma proximidade com o governo mundial, mas depois de algum ponto acabou se separando e por isso que tem o Road Poneglyph de sua posse. De qualquer forma, achei interessante, ainda mais aquele raio que rompe os céus logo após a ilha desaparecer. Bom, no fim de tudo, eu acho que essa postura do Rox nos seus momentos finais alimenta especulações de morrer com um sorriso que todo D deve deixar, deixando essa sensação de que
não terminou, pelo menos pra mim, tá? A frase final, agradecendo por ter interrompido seu ataque, parece guardar algo não explicado. Então eu acho que o Oda deixou aqui a narrativa no ar, a ideia de que ele poderia retornar em algum momento. E talvez até o próprio Oda tenha gostado tanto do personagem que ele falou, não, vou deixar aqui... Vou deixar meio como Pedro, né, que até hoje não apareceu, só apareceu depois de confirmado com o morto, que de repente eu posso reutilizar esse personagem no futuro. E eu sou sincero, eu gostaria bastante de ver Rox nos tempos presentes. Quem sabe como sendo homem marcado pelas chamas? Por que não? Mas bem, de volta ao Oro Jackson, Roger está sendo tratado pelo... Quer dizer, tratado não, né? Colocou umas faixas, tá muito parecido com o Luffy, só que os piratas dele não querem nem saber se ele tá bem. E quando eles vão averiguar os tesouros, que é o que mais chama a atenção da sua tripulação, ao abrir o baú encontram o pequeno bebê Shanks, rindo para eles exatamente a mesma cena vista no volume especial de One Piece Film Red, que olha só, confirma aí para nós que sim, vários pontos desses filmes são canônicos. Já tinha acontecido antes lá no Stampede, onde apareceu a romanização oficial de Laugh Tale, ao qual durante 177 anos sempre chamamos de Raftel, mas o filme mostrou pra gente que era canônico. E aqui o filme Red também traz essa confirmação que a gente já sabia há bastante tempo, né? Sendo bem sincero, eu gosto dessas conexões que o Oda faz entre mídias distintas da sua série porque mantém um senso de continuidade. Então os filmes, os SBS estão sempre preenchendo lacunas, inclusive o próprio anime, né, que às vezes estende algumas cenas e deixa muito mais fluido e fácil de você entender e captar. Um exemplo que eu gosto bastante, quando o Saturno surge em Egghead pelo anime, parece tinta saindo do chão. Uma dica pra nós? Bom, teorizem aí. E assim, a página com o navio do Roger navegando pra longe após eles acharem o Shanks, cercado ali por todos esses personagens que foram afetados por God Valley, pra mim é um dos ápices desse capítulo porque me tirou um sorriso genuíno. E após isso, com a queda dos Piratas Rocks, a notícia reverbera, se espalha rapidamente pelo mundo e é quando vemos a notícia de Garp herói sendo mais uma falsificação do governo mundial, tal qual Smoker em Arabasta. Isso enfurece Garp e explica porque ele não gosta de falar tanto desse incidente. E aqui temos um diálogo de desenvolvimento de caráter do Sengoku que eu gostei bastante. Ele diz aqui pra nós que o governo mundial e a marinha tem dezenas de milhões de soldados e é impossível dar conta das ações e motivações de todos eles. E por isso que se a alta cúpula um dia parecer insana nas suas escolhas, ele vai fingir que não viu. Isso daqui, galera, explica não só o incidente de Ohara, mas também Marineford, onde o Sengoku já estava inclusive à frente como um almirante de frota. E tínhamos já os questionamentos das escolhas do Sengoku junto do Garp, de por que ele fez isso. E é muito legal ver o quanto isto pesou no Sengoku também, porque após a guerra de Marineford ele saiu do cargo, só que é muito legal você ver o quanto ele envelheceu pelo peso das suas escolhas. Ele apareceu com o cabelo grisalho após o time skip. E então eu acho que esses pequenos trechos que Oda coloca com essas frases se tornam tão ricos. E Oda ele é muito bom em contar história e conectar com pontos centrais que ficaram para trás. Enquanto isso, o Loki vive sua própria crise. Ele acreditava que Rox era o deus Nika e por isso desejava se juntar aos Piratas Rocks, mas o Rox o corrige diretamente. Ele não era um deus que queria destruir o mundo, ele queria ser o rei dele, conquistar, transformá-lo. Essa frase, pra mim, muda totalmente o eixo emocional de Loki, tá? Porque ele viu em Rox algo maior do que ele poderia compreender, algo que tocou o seu desejo juvenil de grandeza e que eu tenho certeza que ele vai ver no Luffy nos tempos presentes. Eu gosto do flerte que o Oda traz também, que sobre o Harold e o potencial dos gigantes de despertar algo a mais que eu creio ser nos D. Essa fala do Rox, que inclusive eu acho melhor esperar sair a tradução oficial, mas a fala dele sobre um pessoal adormecido e espalhados por aí como saqueadores, me parece muito com os D, né? Aquela coisa dos D serem cascas vazias e o Harold ter potencial de preencher eles de alguma forma. Isso dá um ar de importância muito maior de por que o Imu se interessa tanto pelos gigantes. E eu gosto desse pequeno detalhe aqui do Loki porque cria um detalhe narrativo paralelo bem curioso. Será que o Loki não herdou a vontade real de Zebek e não Tite? Porque
Quando o Rox começou a surgir e foi mostrando como ele era de fato, eu creio que todo mundo falou, cara, o Barba Negra não parece tanto aqui com o Xebec nas suas escolhas. Talvez ele tenha a ideia de se tornar o rei do mundo, mas não como o Xebec queria se tornar. E aí você fica nessa divisão, será que o Loki realmente não herdou aqui a vontade de Rox, um paralelo de Luffy e Ace Roger, onde Luffy herdou a vontade do Roger e não o Ace? E isso abre umas discussões bem interessantes sobre a lógica aqui do Loki nunca ter demonstrado o desejo de governar o mundo, de ser o rei dele, como o próprio Rox, e querer destruir. O que isso significa? Que talvez o Loki guardou esse desejo de destruir o mundo, como ele próprio diz, porque ele achava que, segundo as lendas do retorno de Nika, era exatamente o que o Rox representava. E lembre da fala dele, né, que ele falou que ia incendiar o mundo inteiro, e o mundo já foi utilizado para referência a Imu, e ganha um peso bem distinto. Mesmo assim, a personalidade do Loki acaba sendo controversa, impulsivo, violento, destrutivo, tal qual Rox, e tudo indica que a construção dele caminha para colocar Hairudin como futuro líder de Elbaf, né? E ele tem essa linhagem direta do Harold, mas ele demonstra uma naturalidade em liderança. O Loki, por outro lado, parece mais emocionalmente fragmentado, carrega muitas marcas profundas da sua vida como criança, que convenhamos, ele sofreu bastante, né? Então a reflexão aqui sobre o Rox conversar com o Loki acaba se tornando simbólica, porque eu acho que o Oda, assim, ele tá criando um paralelo entre Shanks, o Luffy, o Rox e o Loki. Não é algo acidental, tá? É uma possibilidade retórica emergente aí que talvez nem sempre uma vontade, um testamento precise de um único herdeiro. Abre novas possibilidades, né? Então é plausível imaginar aí Loki, sim, emocionalmente esgotado após tudo que viveu, depois dos acontecimentos de Harold, abandonar o seu sonho inicial, tal qual o Bug, lembrem dele, e focar apenas em destruir o mundo, mas eis que surge de fato Nika na sua frente e é onde ele reacende a chama e o potencial da vontade herdada do Rox. E o Barba Negra poderia ser um herdeiro distorcido da vontade do Xebec, né? Teach opera de uma forma mais cruel, quase caricata de um dragão celestial. Mantém prisioneiros, recruta criminosos, usa a violência como ferramenta de ascensão. Já o Rox, ele tinha uma postura mais descontraída. Violento? Sim, mas com um foco claro, derrubar o governo mundial. E lembre, eu gosto sempre de lembrar disso aí, que os saques feitos pelo Rox geralmente são navios do próprio governo mundial ou ilhas que estão cometendo fraudes, roubando dinheiro de quem deveria ser ajudado. E nesse aspecto de vontades fragmentadas, divididas, eu acho que traz muito aqui de Loki e Barba Negra sendo destinados a colidirem com essas vontades. O contraste entre os dois acaba sendo direto. A interpretação real da vontade de Rox sobre o sonho de Loki versus o sonho sem fim de Barba Negra. O que traz bastante um embate inevitável que eu acho que vai acabar acontecendo. Mudamos de cena, o Harold está confrontando um gigante que estava saqueando uma cidade humana e ele fica tomado por raiva e também por culpa. Ele descarrega vários socos aí sobre esse gigante. A frustração não é só pela violência do gigante, mas pela sensação de que sua busca pela paz impediu que ele ajudasse o seu grande amigo Rox. E isso o deixa emocionalmente abalado e a partir desse momento o Harold decide que não vai mais tolerar gigantes se opondo à sua visão de paz para Elbaf. Eis então que mudamos abruptamente para o centro de detenção subterrâneo da marinha. Dragon está preso quando Garp entra calmamente na cela para conversar com seu filho. A conversa é curta, mas devastadora e muito reveladora. O Dragon explode. Pai, estou saindo da marinha. E o Garp responde sem emoção. Ok. Dragon avança. Eu te desprezo. E o Garp mais uma vez. Tá, ok. Depois de algumas palavras, o Garp joga a chave no chão para o seu filho escapar. Galera, esse momento ele é monumental. Finalmente vemos o encontro que sempre existiu nas entrelinhas da série. O Garp libertando o filho para que ele siga o caminho da revolução. Isso recontextualiza completamente a forma como ele tratou o Ace e o Luffy. Ele não queria criar outros Dragons e pelo contrário, queria impedir que eles tivessem o mesmo destino. E você pode se perguntar, poxa, ele soltou o Dragon, por que não soltou logo o Ace? Galera, pensa o seguinte, o Dragon ele é um marinheiro de baixa patente ao qual ninguém se importa e cometeu crimes
eles em uma ilha que nem existe. Nunca existiu o God Valley, entenderam? Já o Ace, ele era um comandante em Yonkou com uma recompensa aí de 500 milhões para mais. Então é complicado para o Garp tomar essa escolha com o Ace. Então acaba sendo injusto fazer esse tipo de comparação com o Garp, ok? O Ace, ele tinha muita infâmia, o que seria um grande problema. Já o Dragon, bom, o Dragon nunca esteve em God Valley para todos os efeitos oficiais. Isso aqui impulsiona uma reflexão muito poderosa, né? O Garp, ele é a semente do exército revolucionário. Ele é um homem cuja influência é tão monumental que o governo mundial o chamou de herói e ele poderia largar tudo para iniciar inclusive uma tripulação pirata, a mais perigosa da história se ele se juntasse com Roger conforme ele foi convidado. E o governo mundial, desesperado, provavelmente convidaria ele até para se tornar um Shichibukai, se fosse necessário, para parar a fera que é o Garp. E a relação oculta entre Garp e Dragon, ela ganha luz. Por quê? Eles mantêm contato secretamente. Isso é comprovado na conversa pós-N-Lobby. O Dragon contou ao Garp que tinha visto o Luffy lá em Logtown. E o Kobe e o Helmeppo, mesmo como recrutas, já sabiam quem era o Dragon, porque estavam ao lado do Garp. Isso só é possível com comunicações clandestinas, intermediários e um vínculo profundo entre pai e filho que nunca foi quebrado. Ao mesmo tempo, durante todos esses anos, sempre existiu uma teoria, que nem é tanto comentada assim, de que o Garp talvez tivesse uma participação secreta dentro dos revolucionários. Eu também acredito que ele, junto do Sengoku, durante todos esses anos pós-God Valley, estruturaram as bases de formação da SWORD. A ideia de uma facção capaz de agir livremente sem represálias é bem consistente com o caráter desses dois. Lembre-se, para se tornar membro da SWORD, o marinheiro tem que renunciar ao seu título oficial para poder atuar como dissidentes contra marinheiros corruptos e até mesmo investigar o governo mundial. Isso se encaixa bastante com essa filosofia de Monkey D. Garp. Também é muito legal que o Garp tenha soltado aqui o Dragon, porque sempre cria aquela dinâmica entre o Garp e o Sengoku, dá um toque muito cômico, né? O Sengoku sempre parece viver próximo de um aneurisma cada vez que o Garp toma uma decisão. O próprio Kong, que supostamente acoberta tudo, talvez só tenha feito isso agora de libertar o Dragon, forçando o Sengoku a aceitar o cargo de almirante de frota. Então acaba criando aqui uma tríade que, apesar do caos, mantém uma relação funcional e explica como funciona mais de Kong, Sengoku e, claro, o próprio Garp. E voltando aqui um pouquinho nesse aspecto, nessa fala que são poucas linhas, mas eu acho tão profunda a interação entre Dragon e Garp, e inclusive se torna um ponto central desse capítulo, porque eu acho que revela como cada um viveu o incidente de God Valley de uma forma completamente diferente e como isso influenciou ele. O Dragon estava lá desde o início, ele viu a crueldade humana escancarada nos nobres mundiais, ordens injustas vindas dos marinheiros, civis sendo mortos, superiores corruptos, quando o Saturno surge, quando o Rox se transforma, e o Dragon ele mal tem reação, não porque não se importa, mas porque o seu olhar nunca esteve nesses deuses, sempre esteve na injustiça feita pelos próprios homens. O Garp, em contraste, ele chega apenas no final de God Valley. Ele vê os sobreviventes, ele percebe que muitos morreram, mas não mostra ele presenciando diretamente as atrocidades cometidas ali. Em vez disso, vemos ele lutando contra o ancião e contra o próprio Rox sob efeito do Dome Reverso. O Garp, ele experiencia a impotência diante de entidades sem lógica, imortais. Isso aqui muda tudo. Já o Dragon viu que podia combater a crueldade humana. Garp viu que não podia combater os deuses. E é ali que os seus caminhos se separam para sempre. Ou melhor, se entrelaçam de formas distintas. Porque isso ecoa de uma forma muito curiosa em outras relações geracionais. O Harold e o Loki, o Torime e Fisher Tiger, Jinbe, Hold Jones, Iceberg, Frank. Cada geração muda o mundo pela força, pela rebelião. A antiga pela tentativa de paz dentro do impossível. O Dragon, aos 17 anos, sente ódio do pai, mas olha só, ainda assim o chama de pai antes de insultá-lo. Até arrepiei. Ainda chama ele de pai antes de insultá-lo. Essa contradição é intensa, humana. E o Garp, por sua vez, absorve tudo sem tentar se defender. Ele entende o filho. E o mais importante aqui, galera, o Dragon sabe que pode contar com o seu pai no futuro. E no ápice de tudo, bom, temos o Harold se preparando para partir de Elbaf. Ele se despede da família e se declara aos seus filhos, Hyruddin e Loki, desejando que eles trabalhem juntos, determinado a inserir Elbaf na comunidade mundial. Porém, o boato de que ele atacou um gigante
que acabou se espalhando, manchou mais uma vez a sua imagem como líder pacifista e por isso ele decidiu ir pessoalmente a Marineford. Ao chegar lá, ele convoca os oficiais da Marinha e do governo mundial para ouvir suas palavras, mas é impedido até mesmo de atracar. Eis então que, no ápice, na cena mais impactante do capítulo, o Harold arranca os seus próprios chifres, ajoelhando-se, sangrando e oferecendo os seus chifres como um símbolo de arrependimento pelos 1000 anos de erro dos gigantes. E ele implora para expiar os pecados do seu povo, para provar que seu juramento é real pela paz, para que os filhos de Elbaf possam viver sem ferir ninguém e para que eles vivam de mãos dadas com o mundo, ele se oferece até mesmo para ser um escravo, se isso trouxer a paz. E caramba, hein, galera, essa cena ela é devastadora, tá? Eu sei que muita gente não gosta das escolhas do Harold, eu não gosto também, eu acho que o Rox alertou ele diversas vezes, só que ele tá tentando fazer isso realmente para proteger o seu povo. Ele é um rei muito bondoso, só que talvez ingênuo demais. Eis que no último quadro ainda vemos os olhos de Mu observando tudo e aceitando mais um escravo que se ajoelha diante dele. O Harold se ajoelhou para o pior inimigo possível, acreditando que poderia negociar paz com um Deus que não deseja paz. Ele não é mau, obviamente, o Harold ele quer o melhor, né? Apenas alguém que ama o seu povo profundamente, que tem seus arrependimentos, que carrega um fardo enorme por não ter conseguido salvar o seu amigo Rox e acabou se tornando ingênuo para perceber a armadilha que ele estava entrando. No fim de tudo, percebemos que God Valley não foi apenas o palco de uma batalha, foi o ponto onde histórias morreram e novas histórias começaram. A maior delas, claro, só está começando. Que capítulo, hein, galera? A parte favorita, sem dúvidas, é a pequena interação do Dragon e do Garp. Pouco diálogo, mas tão importante, né? O Garp é basicamente aquele que moldou o Dragon como um revolucionário, que permitiu que ele criasse o exército revolucionário. E vou um pouquinho mais longe, que talvez ele tenha ajudado bastante aí o Dragon durante todos esses anos, porque eu tenho certeza que ele tem uma comunicação secreta aí rolando com o seu filho. E chego até aqui acreditando, me agarrando uma última fagulha de que o Rox está vivo. Não vimos o riso do D presente no seu rosto, então quem sabe ele volte aí, nem que seja num flashback, né? Realmente um pirata lendário. E você, conseguiu fazer alguma teoria? Pegou alguma sacada que ninguém mais viu? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que você achou desse capítulo, adoro ler o que vocês escrevem aí. Se gostou do vídeo também deixa um like, até a próxima, valeu por assistirem.